Fala, gente. Bom dia. Buenos dias. Desculpa aí, gente, que eu comecei aqui pra gente começar no horário. Então, por isso que eu não tava aqui. Buenos dias. Como é que vocês estão? Tá frio aqui em São Paulo, hein? Tá frio. Bom dia, Camila. Bom dia, Cris. Bom dia, Fê. Bom dia, Elma. Tá bom aqui o som? Tá muito alto. Bom dia, Rê. Renatinha. Bom dia, Maresias. Ana Paula. Fala, Ana. Vão chegando aí todo mundo. Rapaz, não rolou esse bolinho de chocolate. E eu fui na padaria aqui do lado. Comprei um chocolate quente. Um chocolate quente e um croissant. De queijo branco. Light, né? A Bruninha tá na concentração pro curso aí de hoje de autoestima. Ela tá lá em casa. Ela vai trabalhar bastante hoje e amanhã. Bastante energia. Não rolou. Vocês não acham que menos de 10 graus tinha que ter um bolinho? Cappuccino, chocolate quente? Ah, não creio. Nery, bom dia Shibata, bom dia Adna. Meu, quantos graus estão aí? É todo mundo, a maioria aqui é de São Paulo, né? Cara, que frio, meu. O Daniel Trento, nosso amigo, tá lá no sul, está 1 grau. 1 grau, mano. 1 grau é muito frio, meu. Nossa. Eu já pedalei com 5 graus já, mas naquela época eu era doido. Hoje eu sou mais doido ainda. Super acho. Também tem que ter. Lógico. 8 graus aqui no interior de São Paulo. Qual cidade do interior? Tem um tio meu que tá em Itatiba, tá mais ou menos o mesmo grau daqui. Acho que 10 graus também. Aqui tá 9, talvez. Acordei com 9 hoje. Bom dia, Cíntia. Menos de 10 graus, nós temos o direito de ter um cappuccino. Não importa se tá de dieta, se não tá. Não importa. O importante é assim, menos de 10 graus. Tem que ter, cara. Eu fui rapidinho aqui comprar o cappuccino. Cappuccino não, esse aqui é leite com Nescau. Leite quente. Fala, Roberta. A Roberta é Nutri. A Roberta é Nutri, mano. Ela já tá me cercando, já passando uns negócios light aí pra mim no direct. Eu estudei nutrição 5 meses. 5 semestres. Gosto muito de nutrição, viu, Robertinha? Admiro muito os profissionais da área. É muito bom. A Bruna tá de dieta e aí ela cerca firme aqui o marido. Noroeste no Paraná, marcando sensação de 12 graus. Eita. Nem acredito que aqui em Manaus... Pois é, cara. Ô, Ana, eu falei com a Renatinha, a Renata, lá da Ótica Avenida ontem. Pô, tá calor em Manaus, cara. Farelândia. Amanheceu com 7, vamos lá. Mas vai esquentar hoje, o Espírito de Deus falou no meu coração. Um entendimento que nós precisamos diariamente ter e praticar. E a gente vai falar sobre, bom dia Mari, sobre a história de Elias. Uma parte da história, né? Um comportamento de Elias e de uma viúva que eu queria muito compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Pera aí, gente. Pronto. Nós vamos compartilhar um ensinamento de Jesus e na prática como que Elias, que nasceu antes de Jesus, viveu antes de Jesus, ele praticava esse ensinamento, até porque Jesus já existia. Gente, ó, quem tá aí pela primeira vez, tem alguém pela primeira vez?
Eu falar que Bruno e Bruna não são padres, pastores. A gente faz questão de dizer isso, não é nada contra a religião, tá? Mas é porque você sabe onde você tá pisando, entendeu? Nós somos estudantes da fé, nós somos apaixonados por Jesus e nós queremos não mais ser escravos aqui em 2020. Essa música chama Não Mais Escravos. Nós não queremos mais ser escravos de 2020. Deus coloca no nosso coração desde 2018 e evidenciamos na vida de várias outras pessoas na pandemia. Hoje é o devocional quase 160 dias aqui, todos os dias. A solução para sair da escravidão é mais simples do que a gente imagina. O problema é que a gente não aprendeu. O problema é que a gente ninguém nos ensinou. E a gente que trabalha com inteligência emocional, você precisa entender isso. Eu trabalho desde 2014 com inteligência emocional. A Bruna desde 2009 ou 2008. Eu fiz uma transição de carreira e trabalho com a Bruna desde 2014. A gente trabalhou lá na SBI. Tudo que a gente aprende do 0 aos 14 fica programado no nosso cérebro emocional. Tudo. Principalmente do 0 aos 7 e do 7 aos 14. Então é assim com a fé. Então, para eu na vida adulta quebrar umas crenças enraizadas no meu cérebro emocional, aqui no límbico, eu preciso... Fala William, fala Renato, bora palestra. Então, é a mesma coisa para fé, imagina. Aí eu preciso reprogramar, eu preciso ressignificar, eu preciso resolver isso, só que não é do dia para noite. E é assim com a fé. Então, essa música fala, não sou mais escravos, não mais escravos. Essa é a geração que vai entender que existe um caminho que não é só na sua força, que nos leva para não ser mais escravos do medo, escravos de qualquer sensação ruim, escravos de vício, escravos de falta de perdão, escravos de necessidade de autoridade, sabe? Não dá mais, mano. Fala, Carolzinha. Bora palestra. Bota um coraçãozinho preto e branco aí, te duvido. Bota assim, ó, branco, preto, branco, preto. Duvido. Fala, William. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, a gente acredita muito que a fé se aprende. Eu vou sempre reforçar para vocês, porque eu reforço também para mim isso e todos os dias eu creio que a gente tem que lembrar disso e viver isso acima de tudo. Fé não tem tamanho. Se tivesse tamanho a fé, eu tô aqui com o computador aqui do lado, eu vou abaixando e aumentando a música aqui, tá? Se tivesse tamanho a fé, a gente entraria numa briga de ego. Faz sentido isso pra vocês? Aí, meteram o branco e preto, hein? Aí, Kimura, meteram o branco e preto, hein? Camila Vaz. Gente, quem entrou aí agora, menos de 10 graus merece um cappuccino, né? A Bruna tá com esse negócio de dieta agora, bem no frio. Tem que pedalar. A Bruninha tem curso de autoestima hoje e ela não vai participar, tá? Então a gente... Olha lá, meteram mais branco e preto, hein, ô Kimura? Então se fé tivesse tamanho, pra gente poder começar aqui, se fé tivesse tamanho, a gente entraria numa briga de ego. Então fé na verdade é um estado de presença que a gente escolhe dia após dia. A gente escolhe dia após dia entrar na presença. É 0 ou 1. Ou entro ou não entro. Priorizo ou não priorizo. Quero ou não quero. É simples, entende? Então, e quando a gente escolhe entrar na presença, merece o bolo também. Isso, merece um bolinho também, Ju. Nossa, gente, ontem eu tava numa larica de comer doce. Olha lá, ela entrou agora aí, ó. Ó, tô fechado com todo mundo, viu, Bruna Legnaioli? Todo mundo concorda, menos de 10 graus merece um chocolate quente e um bolo.
Bolo de cenoura, um bolo de chocolate, um bolinho de chuva, né? Um bolo de fubá. Ixi, um bolo de fubá e tem que ser 2 pedaços. Tô aqui, hein? Libera um docinho, Bruno. Pô, só um docinho só. Ela fica fazendo uns doces de leite ninho com coco. Quebra o galho, mas não é um doce, né, gente, nesse frio. Gente, pra gente, ó, vai abrindo o livro aí. A gente vai lá no livro de 1 Reis. 1 Reis. Todos nós somos filhos. Todos nós. 1 Reis, capítulo 17. Versículo... Aí aqui eu vou conduzir vocês aqui do 8 em diante. É uma história que nós vamos ler de Elias com uma viúva. E eu queria que você se visualizasse, que a gente pegasse ensinamento tanto de Elias, que foi um homem, um profeta, como de uma viúva, tá? De uma mulher viúva que tinha um filho, tá bom? Boa. Ó, essa outra música chama Céus e Terra. Então, vamos orar pra gente poder começar aqui e pegar os ensinamentos que Deus quer colocar no nosso coração. Eu vou tirar essa blusa aqui. Tô testando um ar quente. Pegaram aí? Alguém poderia escrever? Ó, 1 Reis é no início da Bíblia. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Nós vamos caminhar na palavra. Depois de Samuel e antes de Éster, antes de Salmos, tá? No início da Bíblia. Bem aqui no início. Aqui tá o final, no início. Então, para você... Tem alguém aí pela primeira vez? Nós acreditamos que fé se aprende. Bruno e Bruna. Bruna tá online aí. Ela vai pegar o alimento dela diário. Ela vai entrar na presença aí lá de cima, lá de casa. E Deus tem grandes coisas para os nossos corações hoje. A gente precisa entender uma chave do Evangelho de Jesus. Evangelho significa boa notícia. Nós somos apaixonados pela boa notícia de Deus para nós. A boa notícia de Deus para nós... 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, tá? A boa notícia de Deus para nós é Jesus, o Cristo. O maior homem da história. Cara, cada vez mais que eu vou andando nos meus dias, conversando com um monte de gente, não vejo a hora de encontrar a todos presencialmente. E cada vez mais eu vejo que não é sobre nenhuma religião, sabe? Porque toda religião tem um interesse, quer aprender sobre Jesus. A maioria, né? Tem umas que não, tem umas que sim. Mas mesmo as que não, e eu já conversei, elas se escutam, cara. Eu queria que vocês entendessem que existe um poder no nome de Jesus. Existe algo diferente. Sabe o que é isso? Essência. Esse Instagram chama Viva Sua Essência. Viva Sua Essência é viver Jesus aqui na terra como no céu. O que é a essência? Essência é algo básico, é uma característica básica de algum ser vivo, tá? De algum ser. Se você procurar no dicionário tem vários significados, mas o básico de qualquer coisa significa... Buenos dias, Fabi. Obrigado, William. É uma característica básica. E Deus, conforme a luz da Bíblia, Deus fez um homem imagem e semelhança. E tudo que Ele mais quer em 2020 é resgatar a nossa essência. A essência que Ele coloca, e não que eu coloco, não que eu defino. Mas é um direito nosso querer definir qual é a minha essência. É um direito meu definir quem eu sou. É um direito meu definir qual é o meu propósito. O pai tá assim. E esse é o livre-arbítrio. Mas eu creio que... Eu não gosto de falar de problema, eu gosto de ir direto para a solução. Eu creio que vai chegar o momento de cada um em 2020, nesta geração de 2020, na geração de 2020, que todo mundo vai ter a oportunidade de entender
que para eu saber quem eu sou, eu preciso saber primeiro quem Deus é. Só que ninguém explica Deus. Mas você pode saber quem Ele é. Quem é esse Pai? Pai Nosso? E aí Jesus fala, olha para mim. Aprende de mim. Você quer conhecer o Pai? Olha para mim. Ele falou isso para Filipe. Jesus, mostra logo o Pai, isso nos basta. Ou seja, se Jesus mostrasse o Pai, Filipe ia falar, valeu Jesus, obrigado, é nóis. Aí Jesus chega e fala assim, ei, ainda vocês não entenderam que para chegar até o Pai é através de mim, para saber quem é o Pai é através de mim. O que o Pai gosta? Olha para Jesus. Começa a acordar e perguntar para o Pai, Pai, o que você quer de mim hoje? O que você gosta assim, que eu posso fazer para você que você vai ficar feliz? Só que isso acontece depois que você sentiu o amor do Pai por você. Isso acontece depois que você entenda quem é esse Pai. E para entender quem é esse Pai, eu estudo sobre Jesus Cristo. A videira, eu colo na videira e a videira fala, vem que eu vou levar você até o Pai, vem que eu vou levar você até um Pai que não vai colocar uma arma na sua cabeça, eu vou levar você até um Pai que te ama incondicionalmente. Incondicionalmente é sem condições. Eu vou levar você, pode vir. Não, mas espera aí, eu tenho que me explicar. Não precisa. Não, peraí, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de trair minha esposa, eu tenho que parar de me prostituir, eu tenho que parar de xingar as pessoas, eu tenho que parar de falar palavrão, eu tenho que parar de várias coisas. Não, vem do jeito que você tá. Quando Jesus chama Lázaro, vem pra fora. Nossa, essa passagem é boa demais, mano. Teve um dia que um cara, a gente já estudou, mas um dia a gente vai voltar de novo, quando Deus mandar. Mas um cara chamado Lázaro estava morto na caverna, e na verdade ele não estava morto, ele só estava dormindo. E quando Jesus chega, para resumir para você, pega só essa: tirem a pedra. Deus usa pessoas para tirar a pedra do seu caminho. Talvez ele esteja me usando aqui nesse lugar, no dia de hoje. Talvez ele nos usa aqui para ser um canal de Deus. Talvez não, certeza. Ele nos usa aqui como um canal para poder tirar pedras do seu caminho. Deus usa pessoas. E na hora que tiraram a pedra, aí sim, Lázaro, ou William, ou Nereide, ou Gibon fala, Lázaro é top, né? A história de Lázaro. Vem pra fora. Ô Bruno, vem pra fora. Não, peraí. Eu tenho que parar de pornografia, eu tenho que parar de trair minha esposa, eu tenho que parar de ser um jumento desgovernado. Pera. Aí Jesus fala assim, não. Vem do jeito que você tá. E Lázaro saiu da caverna, todo amarrado. Presta atenção, ele saiu todo amarrado, irmão, porque ele já estava morto na visão do homem. Já estava morto. Então naquela época eles tinham tinha um costume, né? Tinha um protocolo a ser seguido aí na hora de enterrar as pessoas. Vem para fora. O que é isso? Vem amarrado. Vem do jeito que você tá. E aí começaram, Lázaro, Jesus ali com ele, começou a tirar todas as amarras, começou a resolver, a transformar, mas entenda, quem faz isso é o próprio Jesus. É a própria videira. Por isso que nós somos um ramo. O ramo não faz nada, o ramo é só um canal. Enquanto você achar que é você que tem que fazer, você pode até conseguir, mas você vai gastar mais energia, você vai ficar mais cansado, mais sobrecarregado, mais se autocobrando. Sabe por quê? Eu gosto demais dessa passagem, quando Jesus chega ressuscitado, Jesus ele ficou 40 dias ainda fazendo alguns trabalhos, ele apareceu algumas vezes para as pessoas acreditarem de que ele tinha ressuscitado. E aí, já ouviu o ditado do São Tomé? Né, Tomézinho, o São Tomé, vê para crer, não tem um ditado desse? Pois é. Aí Jesus vem e se apresenta para Tomé, e aí Jesus ele fala assim, bem-aventurados são os que não viram, mas acreditaram. João 20, 29, presta atenção, bem-aventurados são os que não viram, mas acreditaram. É nós aqui em 2020, João 20, 29, é nós aqui em 2020. Bem-aventurado, eu não sabia o que era bem-aventurado até essa pandemia.
Bem-aventurado significa assim, as pessoas que desfrutam. Bem-aventurado é a pessoa que desfruta. Josi, bem-aventurada é aquela que resolve desfrutar de algo que já está disponível. E é isso que Jesus quer fazer nesta geração. Bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram, mas acreditaram. Não é sobre ver, é sobre acreditar. É sobre se mover em algo que você acredita sem ver. Não precisa nem sentir. Às vezes a gente acha, por o fato de eu ter acordado triste, e a tristeza faz parte de uma emoção, significa que Deus me abandonou. Não, não mais. Por isso que a gente tem que estar junto aqui para um lembrar o outro, não mais. A porta fechada também é Deus. Jesus tem plano em cima do dia que você está triste. Tem ensinamento por trás. Então não é mais sobre o que eu sinto, nem sobre o que eu vejo, é sobre o que eu creio. E sabe o que é que a gente precisa acreditar, gente? Vamos junto comigo aqui até o final. Vocês vão ver na história de Elias e da viúva. É acreditar que toda a autoridade foi colocada no nome de Cristo. Por isso que ele fez aquele trampo todo. Ele não fez esse trampo todo para ficar na história. Ele não fez esse trampo todo para a gente só estudar a história e admirar a história. Mas o início da caminhada com Jesus é entender a história, é estudar a história. Tá de boa, só que quando, sabe qual que é o lance? Sabe qual que é o que eu piro, vontade da estrela? Que quando você está estudando a história de Jesus, aquele cara racional, eu era assim, a Bruna então nem se fala, mas na hora que decidiu estudar sobre a história de Jesus, é diferente de que você estudar qualquer outra história, sabe por quê? Porque você está estudando a palavra de Deus, e quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito dele entra na sua vida. O Espírito de Deus, que é santo, por isso que é Espírito Santo, ele entra na sua casa, ele entra no seu coração, e aí começa a ter uma mudança dentro de você, que você começa a desacreditar no primeiro instante. Começa a ter uma mudança dentro de você, que você começa assim, cara, mas aquele medo que eu tinha não tem mais. Tenho outros, mas aquele não tem mais. Então eu validei, checked. É com ele que as coisas vão ser resolvidas. Vocês estão entendendo isso, gente? Oh, Jesus, seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Você pode caminhar do jeito que você quiser. Você colocou uma passagem no meu coração, nós já fizemos o nosso devocional. Mas se você quiser mudar tudo, como eu já estou vendo que você está mudando, pode mudar, faz do seu jeito, muda as coisas todas de lugar, pode mudar. Eis-me aqui, Jesus. Está aqui seus filhos, do outro lado, Pai, suas filhas. Você preparou esse dia nesse dia frio. Um dia frio lá no externo, mas dentro de nós sairemos quente aqui nesse devocional. Não faz sentido você entrar aqui e sair do mesmo jeito ou pior. Você entra nesse lugar, você pisa nesse lugar preparado por Deus e você sai daqui diferente. Às vezes você vai conseguir explicar, às vezes você não vai conseguir explicar. E nos dois cenários, divirta-se. Deus é contigo, Ele é seu Pai. A gente precisa se comportar como filho em todos os momentos, e não só no devocional. Não só no devocional. Então, sim, é incrível como mudamos, exato. E a gente não consegue explicar. A porta fechada também é Deus, Steph. Tudo bem, tudo tem um propósito. Quem é Steph? A Carol, é isso aí. Mas às vezes, e aí por isso que quando a gente está sozinho, às vezes a gente esquece, porque é tanto problema para resolver, na verdade. Por isso que é importante, novamente, a gente estar juntos, tá bom? Então vamos lá no livro para a gente mergulhar mais sobre, tá bom, então a chave do evangelho é a gente ser bem-aventurado, ou seja, desfrutar de algo que Jesus fez, onde eu não preciso ver, mas eu acredito, e quanto mais eu testo isso na minha vida, mais eu valido isso na minha vida, e mais a minha fé vai sendo firmada na rocha. A minha casa vai ser construída ou reconstruída na rocha e não mais na areia. Então pode vir tempestade e nós continuaremos na rocha. Tá? Então a palavra do Senhor veio a Elias. Peraí, deixa essa música aqui. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, Elias era um homem profeta. Abra seu coração aí, Deus vai falar nele. A nossa mente é corrompida, nossa mente é cheia de pensamento negativo, é cheia de querer justificar, é cheia de querer dar desculpa, é cheia de querer de explicar, é cheia de querer de um monte de coisa, tá? Então vamos para a palavra do que Deus quer mostrar no nosso coração aqui, tá? E aí, esse Elias, ele era um cara assim, duas pessoas nessa história.
Elias, um homem de Deus. Talvez você já se encontre aqui, assim, já numa caminhada de fé já há um tempo. E a viúva que estava ali no início da caminhada com Deus, ok? Aí, nesse momento aqui, eles viviam em Israel, e Israel vinha passando por um problema gigante de seca, sem água. A fome já estava fazendo parte, então existia uma situação externa, igual nós estamos vivendo aqui, de pandemia, sabe? De frio. Ô Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa levantar pessoas para levar roupa para quem está passando frio lá fora, Jesus. Porque Deus é um Deus de provisão. Você é um Deus de provisão, então usa as pessoas, Pai, para poder ajudar as outras que estão passando frio, em nome de Jesus. Mas não é só por o simples ajudar, mas é você saber que você está indo ajudar pela uma ordem, por um sopro no ouvido que você está escutando aí, que é Deus que está mandando você ir. E aquela pessoa também está pedindo algo para Deus, está pedindo uma provisão, e aí vai encaixar as duas pessoas, e as duas vão saber que é o Deus vivo fazendo. Então não é mais sobre eu ajudar de forma horizontal do jeito que eu quero. É a gente primeiro perguntar para o Rei dos Reis o que você quer. E aí você vai lá e faz. Aí você vai ver. Testa isso na sua vida. Ó, eu vou compartilhar um negócio para vocês aqui depois. Levante-se e vá a Serepta. Serepta era uma cidade, tá? Que pertence a Sidom, tipo um estado. E fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. O que acontece? Elias estava sendo sustentado por Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e versículo 9. 8 e 9. Oh, Jesus. Anota aí. Bom dia, Mar. Bom dia, Andressa, novamente. Vamos lá, Nutri, Robertinha, vamos lá. Ó, Elias, ele estava fugindo do rei. O rei queria matar Elias. O rei Acabe. Ele queria matar Elias. Elias estava fugindo. Deus mandou. Às vezes Deus quer que a gente se esconda. Às vezes Deus mesmo nos esconde. Às vezes Ele vai tirar você um pouco da visibilidade na internet, de amigos. Não sei. Às vezes Ele te chama para a base, assim, sabe? Para te moldar. E Elias estava sendo moldado ali por Senhor. E ele também foi usado por Deus. Ó, então ele estava fugindo. Aí ele teve um momento que Deus chamou ele e falou assim: agora Elias, você vai sair desse lugar e vai para esse outro lugar onde vai ter uma viúva lá, e essa viúva vai dar comida para você. Mas olha como a Bíblia é top, olha como não é um livro só de história, existe uma revelação por trás, e Deus me revelou aqui algo que eu não tinha percebido, ó, na visão racional. Quando você estiver estudando a Bíblia sozinha, lê primeiro de forma racional, mas depois você faz uma oração pedindo um entendimento espiritual, um entendimento que vem dos céus. Os céus estão aqui nesse lugar estudando com a gente, cara. Por isso que a gente está quase 160 dias todo dia. Ó, levante-se, Elias, levante-se, Bruno, e todos vocês que estão do outro lado, e vá àquela cidade, né, a Serepta, e fique por lá. Ali, ou seja, Deus está falando para Elias: ali onde você vai, ordenei a uma viúva que dê comida para você. Olha o verbo ordenar, em que sentido que está o verbo. Por isso que é importante principalmente você olhar os verbos. Sabe por quê? Porque o verbo é Jesus, tá? O verbo se tornou carne. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Deus está falando de uma coisa que ainda não aconteceu. E ele ainda não falou com a viúva. Você vai ver aqui na sequência. Ele ainda não falou com a viúva, mas Deus já está falando para Elias: já é, Elias. A viúva vai te dar comida. Já é, Elias. Eu ordenei, já falei, já é, eu já vejo lá na frente. O futuro nosso é como o nosso futuro é como o passado para Deus. Você precisa entender que nós vivemos num tempo de passado, presente e futuro, mas Deus vive no Kairos, ele simplesmente é. E quando ele fala no seu coração, acredite, já é. Não deixe a mente sua te derrubar e falar assim: não, isso é doideira. Elias poderia ter falado isso aqui: uma viúva vai me dar comida. Olha só no que dá no 10. Então ali se levantou e foi para Serepta encontrar com a viúva. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. A viúva estava trabalhando, fazendo um trabalho que era dos homens. Então percebe, a mulher, olha o cenário da viúva.
Elias estava sendo sustentado por Deus e não sabia para onde ele ia no dia de amanhã. Deus falava para ele para onde ele tinha que ir. Pensa aí. Você não quer ter o controle da sua vida o tempo todo, 100%? Pois é. Quando você vem para cá, pode soltar esse controle, que senão você vai sofrer um pouquinho. E eu sofri. Eu fui para uma carreira que eu defini, no meu braço. 4 anos de transição de carreira. Sofri um pouquinho. Como diz meu amigo, um amigo meu, você envelheceu, hein? Pegou estrada ruim, hein? Ó. E ele chamou e lhes disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Então uma viúva com um filho, você vai entender aqui, ela estava fazendo um trabalho de cortar lenha. Só que neste momento Israel estava passando por uma grande seca, estava acabando a comida, eles não conseguiam mais plantar e colher por causa da seca, não vinha chuva. Né? É como nós estamos aqui na pandemia. Isso aqui é um espelho para a gente. A gente vai encaixar com o que Jesus nos ensinou aqui no início desse devocional. Bem-aventurados que não viram, mas acreditaram. Ó, Elias acreditou e foi. E chegando lá, ele pediu: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, no versículo 11, Elias a chamou e lhes disse: traga também um bocado de pão, por favor. E essa aqui não é uma história não, isso aqui Deus está revelando no seu coração. Elias, sem conhecer a viúva, são 2 cenários, não sei qual cenário você está, no cenário da viúva ou no cenário de Elias. Elias não conhecia a viúva, mas ele chegou com autoridade, ele chegou com humildade, ele chegou com Jesus aqui. Ele fez aquilo que Deus mandou fazer, aquilo que Deus já falou que já é. Porém, então ele pediu também pão. Além de água, ele pediu também pão, um bocado de pão. Só que olha o que a mulher respondeu. Deus já não tinha falado lá: eu ordenei a viúva, ali ordenei. Deus já falou no passado, só que não tinha acontecido. Por quê? Porque o nosso futuro é passado para Deus. Vocês estão entendendo isso? O nosso futuro já é passado para Deus. Quando Deus chama Elias, ele já falou de algo que já aconteceu no mundo espiritual, mas ainda não desceu para nós. Ó, tão certo como vive seu Deus. A mulher está falando para Elias no versículo 12. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Ela nem falou meu Deus, ela falou seu Deus, Elias. Não tenho nenhum pão assado. Mas Deus não falou que já tinha ordenado? Imagina você chegando, Deus manda você fazer um trem, uma coisa, que você fala assim: tá bom, eu vou, mas estou nas suas mãos, Jesus. Aí você vai, aí chega lá, ele manda você falar com uma mulher, onde ele te disse: olha, eu já falei com ela e ela vai te dar comida. Só que quando você fala com ela, a mulher fala assim: ó, tão certo como vive o seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no barro. Ou seja, a provisão estava acabando. A terra, Israel, estava numa grande seca, estava acabando a comida. Presta atenção aqui. Traga para 2020. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Ou seja, Elias, eu tenho pouca comida aqui. Eu tenho pouca coisa aqui. Não dá para eu compartilhar com você, Elias. Não dá para eu compartilhar com você, é para mim e para o meu filho. E pior, ó, depois que ela fala isso, ainda no 12, ela termina assim, ó: vamos comer e depois morreremos de fome. Meu Deus do céu. Ei, aonde você está? Elias ou a viúva? Oh, Jesus, chegou o momento de nós termos intimidade com você. Nos ensina, Jesus. É você que ensina, não sou eu. Usa minha boca aqui, Jesus, mas acima de tudo, que seu Espírito possa falar através da minha boca, que possa chegar ensinamentos no coração e que pessoas possam receber resposta, ou seja, mais um passo será dado na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho, seja se você está aqui ao vivo ou no gravado. Ô Jesus, vamos comer e depois vamos morrer. Eu vou dizer de novo, gente, já deram check de aí. Deus chamou Elias para fazer um trabalho, para fazer um trampo. Um dia eu cheguei para Deus e falei: pô Deus, mas que capim alto que você mandou eu cortar, filho. Mas é muito alto esse capim.
Pois é, mas vai fazer. E se eu desgarrar da videira, irmão, ixi, o desgovernado aqui já era. Ó, Deus chamou Elias e falou: Elias, fica tranquilo que eu vou levantar uma mulher, uma pessoa, ela é viúva, ela vai dar comida para você, ela vai te sustentar. Eu já ordenei a ela. Só que Elias chegou aqui, você está vendo que na prática ela não está sabendo de nada. Inclusive ela fala assim, ó, eu tenho um pouco, vou comer com meu filho e nós vamos morrer. Ou seja, ela não está na presença de Deus. Ela tanto não está na presença que ela falou, o seu Deus, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Mas Elias está vivendo o ensinamento de Jesus. Elias foi até o encontro dessa mulher precisando comer também. E ele foi como bem-aventurado. Lembra que eu falei aqui? Bem-aventurados são os que não viram, mas acreditaram. E quando Elias chegou lá, ele teve que viver essa palavra. E é isso que eu estou querendo que você entenda daqui. Chegou o momento da gente pegar isso daqui e viver isso, e não apenas falar. Eu falo para Deus, você sabe muito bem que eu sou jumento, hoje manso, graças a Deus, mas eu falo assim, se eu deixar de viver isso, acaba logo com esse devocional. Explode o meu Instagram. Os caras acham que eu sou louco. E aí Elias, ele chegou lá e falou assim, então o convite eu vou viver a palavra. Deus já falou, já é. Só que na prática a gente precisa viver, né? Precisa treinar. Então Elias chegou lá sem ver aquela mulher ajudando e ainda rejeitando ele, e ainda sem fé nenhuma, sem nenhuma presença. Check it. Mas Elias acreditou. Ele tão acreditou que da boca dele saiu aqui, ó, vem comigo no versículo 13. Versículo 13, gente, versículo 13. Ó Elias, não tenha medo. Não tenha medo, ou seja, sai desse lugar onde você está, sai da escravidão do medo e vem aqui para a presença junto comigo. Onde nós, quando nós estamos na presença, não há espaço para o medo. Tem gente que quando ouve isso entende assim, então quer dizer que nunca mais eu vou sentir medo? Não, isso aí é seu ego querendo já, a necessidade de controle já querendo ver lá na frente. Lá na frente quem vê é Deus. Vocês viram aqui, eu ordenei para aquela mulher, mas ela não estava sabendo ainda. Você entende, gente? Tem gente que não vai entender para onde você está caminhando a sua vida. Tem gente que não vai entender, às vezes, essa fé que você tem em Jesus. Está de boa. Mas aí tem um dia que você pode dizer para a pessoa, ei, não tenha medo. O Pai te ama demais. Elias, não tenha medo. Vá e faça vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com que você... Olha o pãozinho aqui na chapa, Bruno, você tá aí? Cadê meus... que eu já falei dos... Olha o pãozinho na chapa aqui na Bíblia. A simplicidade. Vá e faça o que você disse então. Vai lá fazer sua comida para você e para seu filho, mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Então Elias está falando, primeiro traga para mim e depois você vai fazer para você e para o seu filho. Sabe o que é isso? É primeiro para Deus, não é para Elias. Ei, Jesus falou, você está preocupado? Essa mulher estava muito preocupada. A terra, em 2020, a gente tem uma grande tendência a se preocupar, na verdade todo dia, não é verdade? Mas qual que é a saída? Entrar na presença. Essa mulher estava cheia de medo. Muitos anos sem chover, a seca estava naquele lugar, estava acabando todo o dinheiro dela, toda a comida dela. O dinheiro na verdade já acabou, toda a provisão já tinha acabado, só tinha um pouquinho de comida. E aí Elias está falando, primeiro entrega para mim. E aí Jesus, ele ensina isso. Jesus, ele fala assim, você está preocupado? Então deixa eu te falar uma coisa. Em primeiro lugar, busque a Deus, ou seja, entre na presença. Todo verbo joga para movimentação, para ação. Buscar é você ir e pegar. Vai buscar. Tá com medo? Vai buscar. Tá preocupada? Vai buscar. Buscar o quê, Bruno? Buscar a presença de Deus.
E quando nós estamos estudando, nós estamos buscando a presença de Deus, nós estamos entrando na presença de Deus. O verbo de ação, nós estamos buscando a presença do verbo, é a videira, o verbo é a videira, e o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Jesus é o verbo. Ô Bruno, para de filosofar, Jesus é o verbo, você tá doido? Quando Deus criou você e eu, Deus usou a palavra. E a palavra, Deus ele agiu por palavra. A ação é o verbo. O verbo é a ação. A palavra é Jesus. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Você está entendendo que você entrou aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Você entrou aqui não foi pelo cabeçudo do Bruno. Você não entrou aqui porque você tem uma conta no Instagram. Você não entrou aqui porque você entrou no Instagram Viva a Sua Essência. Você não entrou aqui porque você admira a Bruna. Você não entrou aqui para escutar esse louco aqui que está falando para você. Você não entrou aqui por isso. Você entrou aqui porque o Pai te chamou. O Espírito dele te trouxe aqui neste lugar. Um lugar onde você vai entrar achando que caiu a casa. Um lugar onde você entrou achando que já era. Ô Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Um lugar onde você fala assim, cara, não dá mais. Já era a minha vida. Tá acabando o meu dinheiro, não tem mais o que fazer. E aí neste lugar você tá aqui ouvindo, ei, eu ainda sou Deus, não me coloca de castigo não. Eu ainda sou seu Pai. Neste lugar que você entrou, você está recebendo a resposta no seu coração. Uma resposta onde a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até em que o Senhor faça chover sobre a terra. Então até a pandemia acabar, Deus vai te sustentar. Gente, quando a gente começou a pandemia, a gente faz treinamento para homem e para mulher presencial. E aí, Bruna, o que nós vamos fazer? No início da pandemia, 18 de março, nós saímos desse escritório e fomos para casa. Naquele caos que vocês lembram como que estava. E ainda está tendo consequência, ainda está caos. Está tendo a segunda onda. Mas não é sobre isso mais. É sobre aquele Deus que fala, ei, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará. Ei, Bruna. Ei, Bruno. Nós olhamos um para o outro. Checker. Vamos fazer então a turma de autoestima online que nós já fizemos já no passado e funcionou muito bem para as mulheres. Só que eu e a Bruna, nós não queríamos fazer treinamento online antes da pandemia. A gente só quer fazer presencial. A gente só quer ir lá e fazer presencial. Eu estou contando a minha história para você refletir sobre o que você está passando agora. A gente quer fazer do nosso jeito. Mas chegou o momento de você entrar aqui na presença de Deus e falar assim, perguntar qual é o jeito que Ele quer que seja feito. E a gente teve que fazer do jeito de Deus, passando por um monte de medo que a gente tinha de começar um trabalho online. Sabe que turma está acontecendo hoje nessa sala? A 10ª turma de autoestima. A 10ª, foram 9 turmas. Fizemos uma no ano passado e 9 turmas na pandemia. Talvez você não entenda ainda a grandeza disso, mas para nós, para mim e para a Bruna, foi desta forma que nós chegamos até aqui. Se não tivesse essas 9 turmas, a provisão tinha acabado. Eu estava lascado, eu estava morto, mas Deus fala, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará. E quando você decidir acreditar nessa parada, irmão, irmãzinha, deixa eu te falar, você vai ver o sobrenatural de Deus, porque o que ele mais quer fazer para você, nós vimos todo dia aqui o sobrenatural de Deus. Teve um dia que chegou na quinta-feira, não tinha ninguém inscrito. Até quarta ninguém. Abriu quinta-feira, não tinha ninguém inscrito para uma turma que ia acontecer de sábado e domingo. Vocês acham que é fácil vender esses treinamentos que a gente trabalha? Não. Nós estamos entregando cura para as pessoas, mas as pessoas ainda não entendem isso. A grande maioria, infelizmente. Se a gente não entrar na presença de Deus, eu estou lascado, porque eu não vou conseguir controlar. Mas eu decido entrar na presença para aquele que tem no controle, fazer o que tem que ser feito. E aí teve um dia que ele mostrou que ele é Deus mais uma vez na nossa vida. Na quinta e sexta entrou 20 mulheres. 2 dias vendeu, entrou, turma feita. E foi uma turma maravilhosa. Onde Deus se fez muito presente. Muito mesmo. Só quem viveu aquela turma sabe. Eu cheguei a sair do quarto. Eu estava no quarto, a gente fez lá em cima. Falei, Bruno, isso aí, o que está acontecendo? Presta atenção.
Chegou o momento de nós vivermos essa parada. E quando Deus vê o seu coração e o meu coração querendo viver o evangelho de Jesus, Ele vai agir. Não tem como Ele não agir. Porque Ele não está preocupado em fazer 10 turmas de autoestima. Ele não está preocupado em te dar um carro. Ele não está preocupado com isso. A preocupação, entre aspas, de Deus é o que Ele mais curte. O velhinho lá sentado. Não é velhinho, né? Ninguém sabe, ninguém nunca vai saber. Mas imagina Deus sentado aqui, ó, no trono e Jesus aqui ao lado. Ei, manda chamar. Manda chamar aqueles que estão doidinhos para viver a minha palavra, para viver e acreditar que a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará. E aí no versículo 25 diz: a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, que não é de Elias, é a palavra de Deus, então ela agiu. Você precisa entender isso. Deus falou muito forte no nosso coração essa semana. A fé não é só você entrar no devocional. A fé não é só você falar que você acredita. Eu era chamado de Bruno Gratidão. Eu só falava gratidão, 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 mas não tinha intimidade nenhuma com o Pai. Não adianta só eu falar gratidão, irmão. É claro que nós somos gratos. Não se sinta de nenhuma forma que não seja diferente de alegria. É claro que nós se sentimos gratos. Nós estamos vivos. Agora, o Pai quer que nós entremos na presença, acreditando, falando, liberando palavras de fé da nossa boca ao longo do dia. Eu acredito em Deus, mas eu preciso falar palavras de fé e não palavras de derrota, e não palavras de morte, e não palavras de ixi, não vai dar certo. Para com isso daí, moço. Vamos junto aqui. Chegou o momento de nós agirmos com fé. Elias agiu com fé. A mulher agiu com fé também, mesmo sem conhecer Deus. Ela foi lá e fez segundo a palavra. E sabe o que aconteceu? Assim comeram ele, ela e a sua casa, ou seja, o filho, durante muitos dias. Olha lá no versículo 15. Não tinha nada, já estava acabando o azeite, já tinha acabado a farinha. Mas ali, ó, a viúva, Elias e o filho da viúva comeram durante muitos dias. Plural. Ô Jesus, é só você para entrar no coração aí e acalmar essa alma que está inquieta. É só você, Jesus, para entrar aí e dar a resposta que ela precisa. A paz que excede qualquer entendimento. Um dia chegaram para mim essa semana e falaram assim: ei, você tá loucão, hein, Brunão? Aí sabe o que aconteceu? Ei, presta atenção nisso daqui. Sabe o que aconteceu? Eu entregando só amor para a pessoa. Aí eu lembrei de uma outra pessoa que veio aqui na minha sala e falou, aqui, na sala Cássia, na Nova Aliança, na Arca da Aliança que Deus fez lá com Moisés, chama Acácia, a madeira que foi construída a Arca da Aliança. Presta atenção. Veio um cara aqui, que eu admiro demais, que eu amo demais, e falou assim: Brunão, eu tava lá no início da pandemia te achando que você tá louco, mano. Mano, você saiu da Cielo, você largou essa parada pra ir pra um lugar, que depois você saiu desse lugar e veio pra um lugar que, mano, você tá loucão. Só que eu vim até aqui pra te dizer, hoje eu entendo, e hoje eu quero ficar aqui com você. Aí quando eu fui atacado esta semana, atacado assim, né? Você vai tomar pedra, não tem jeito. Aí a pessoa, você tá louco, hein, Bruno? E eu falei, eita, mal você sabe que daqui a um tempo você vai vir até aqui e vai falar pra mim assim: ei, como foi bom ter falado lá, mas vai ser muito bom agora entrar na loucura que você já entrou. Ei, presta atenção nisso. Começa a declarar a palavra de fé. A palavra de fé é: você tá me chamando de louco hoje? Beleza, sabe o que eu vou dizer? Daqui a pouco você vai estar aqui comigo na loucura. Não vai sair assim justificativa, não vai sair defesa. Eu não preciso me defender. Jesus é a verdade não precisa de defesa. Ele disse isso há 2020 anos. Ninguém diz aqui em 2020. É ele que fala há 2020 anos. A verdade não precisa de defesa. Entrega amor. Ô Bruno, ele falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta minhas ovelhas. 3 vezes Jesus perguntou e falou. Ou seja, entregue amor. Ô Bruno, você me ama? Amo, Jesus. Então entregue amor mesmo para aquelas pessoas que estão te atacando ou que querem te atacar. E elas não estão querendo te atacar porque elas não gostam de você. É porque elas estão querendo resolver algo dentro delas e não sabem ainda como.
E aí a minha palavra que vai sair da minha boca, eu estou falando isso de mim para você fazer aí, que provavelmente você está vivendo, tem pessoas que estão vivendo isso. Declare palavras de fé. Não adianta só você acreditar em Jesus, acreditar em Deus, entrar num devocional, ir numa igreja, por exemplo, ou em qualquer lugar aqui, um templo, sendo que ao longo do seu dia você não fala palavras de fé. Mano, Deus deu no meu coração gigante essa semana, gigante, regaçou de amor, Ele arregaça de amor. Palavras de fé, falar, acreditar, agir, se movimentar e pensamentos de fé. Mas olha, vai lá em Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz assim, ó, presta atenção, fé não tem tamanho, fé é um estado de presença. Eu vou sempre repetir isso. Quem diz que é tamanho é o ego nosso. Jesus mostrou isso quando Pedro andou sobre as águas. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Pensamentos, acreditar, falar e agir pela fé, não só acreditar. Não adianta você acreditar em Deus, como eu era gratidão a Deus, mas meus pensamentos eram todos negativos. Bruno, vai acabar os pensamentos negativos? Dia após dia, na presença de Jesus. Porque Ele vai renovar, Ele vai me trazer o novo. Renovação de mente é trazer o novo, é voltar para aquela mente do plano criacional de Deus, e é para lá que nós estamos indo. Vocês estão entendendo isso? Tem gente que entra aqui só para ver, ó, o loucão do Bruno, vou sair. Eu amo demais elas. Amo mesmo, não estou falando da boca para fora não. Deus sabe. Isso aí, ó. Pensar, acreditar, falar e agir pela fé. Então, por exemplo, às vezes você vai chegar no seu quarto e falar assim, eu não sei meu sonho. Você vai chegar e você vai só... a gente vai fazer isso, é inevitável. A gente deve fazer isso na presença de Deus. Mas só está saindo palavras de tristeza. Então assim, Deus, não tem mais jeito. Quantas vezes eu não fiz isso, mano? Eu recebi uma promessa do que nós estamos vivendo aqui em 2016, 4 anos atrás. Mas de lá até aqui, quantas vezes eu não cheguei e falei assim, mano, eu sou um merda, eu não mereço mesmo isso. Ó Deus, até sei que você existe, Jesus, eu te admiro, mas viu, eu não tenho mais jeito. Isso não é fé. E Deus quer nos ensinar. Você pode falar isso para Deus, Deus, eu não tenho mais jeito, mas eu sei que em você pode me dar jeito. Vocês entendem? É diferente. Aí sim é uma trocação de ideia com Deus, com fé, acreditando nele. Bruno, eu já quebrei o pau com Deus, mas não vi nada. Você acredita que Ele pode te responder? Jesus, ele fazia isso. Você acredita que eu posso te curar? Você acredita que eu posso acabar com essa depressão sua? Você acredita nisso? Aí você vai falar sim ou não. E sabendo que Ele conhece seu coração, não adianta negociar. Se no seu coração tiver assim, eu creio, Ele vai fazer, já é. Só que pode ser que Ele fale que nem Ele falou para Elias aqui, para a gente orar e terminar. Presta atenção, pode ser que Ele fale que nem Ele falou para Elias. Ali ordenei a minha viúva. Então eu estou te falando aqui em nome de Cristo, você está curado agora. Você está viciado em alguma coisa, você está curado agora. Aí amanhã você vai chegar e falar assim, cara, mas eu ainda estou viciado. Não, você não está mais, você já está curado, porque em um dia vai ser. Se Deus falou que vai ser, vai ser. Eu estou sendo boca de Deus nesse lugar. Assim foi com Elias, e Elias não tem nada de diferente de você e de mim. Agora é a nossa vez. Nós temos que ter atitude como Elias teve, e também humildade como a viúva teve, de poder receber Elias, e mesmo não acreditando, ela foi lá e fez conforme a palavra. Esse é o início da caminhada com Jesus. Eu ainda não entendo tudo, mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu já entendi que esse cara é top demais. Ele está sempre uma casa na frente, no plano. Não adianta. Pode vir pandemia, sem pandemia, com dinheiro, sem dinheiro, plano de saúde top, sem planos de saúde. Eu escutei de um milionário nessa pandemia no início. Ei, Bruno, não adianta mais plano de saúde, né, Bruno? Não tem lugar nos hospitais. Eu falei, plano de saúde não adianta, mas a palavra de Deus, ela adianta, ela resolve, ela é eterna, ela cura, ela te sustenta. Isso é fé. Oh, Jesus.
Gente, eu nunca imaginei que eu estaria vivendo isso. Eita Jesus, lindo, maravilhoso. Sabe aquela vontade de dar estrela? É nós, vamos dar estrela agora, tá curado em nome de Jesus. Ai, lá vem o crente, lá vem o católico, em nome de Jesus. Não, deixa eu te ensinar. Agora eu vou te ensinar mesmo, que está escrito a palavra. Em nome de Jesus é porque Jesus falou, peçam em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. Tem toda a autoridade nos céus e na terra. E eu vou estar com vocês, aonde quer que você esteja. Oh Jesus. Ok, não é para ir. Pai, em nome de Jesus. Vamos orar aqui, escutar uma música aqui. É em seu nome, Jesus, que nós estamos aqui. É por você e para você. Check it. É por você e para você, Jesus. Faz fluir nesse lugar agora cura, libertação. Elias, seja levantado, irmão. Levanta-te. O verbo que Jesus mais gostava de fazer, de falar. Levanta-te. O verbo levantar. Levanta e anda. Anda, porque aonde quer que eu esteja, que você esteja, eu estou com você. Apenas viva isso. Elias, ele não estava vendo nada, ele só estava vendo uma seca. Ele estava vendo uma pandemia naquela época. Mas ele acreditou. E Jesus continua falando: bem-aventurados são os que não viram, mas acreditaram. João 20, 29. Medita nisso. E quebra o pau com Deus, falando assim: eu não sei viver essa palavra, mas a partir de hoje, dia 22 de agosto, eu decido dar o meu melhor para você, como essa mulher fez. Ela deu primeiro para Elias. Na verdade, ela deu primeiro para Deus, com a fé de que nada iria faltar nela. Mas ela não estava com fé, mas aí algo dentro dela falou assim: pode ter que eu estou com você. Oh, quem faz isso é o Espírito Santo. Você só precisa estar aqui na videira. Só isso. Isso é tudo. 40 segundos. Pai, em nome de Jesus, que esse sábado não seja um sábado frio no seu coração, mas que seja um sábado quente no seu coração. Que você possa falar a palavra de fé na sua família, mesmo que ninguém acredite. Pode falar. Vão te chamar de louco. Eu sou chamado já há um tempo de louco. E quanto mais me chamam de louco, mais eu falo: se cumpriu a palavra. A palavra dele diz que vocês vão ser chamados de louco. Há 2000 anos já estava previsto isso. Já está previsto. Beijo, deixa eu fechar aqui. Ai.